Olá pessoal, vamos falar agora da parte final da ditadura militar. Pessoal, então, no vídeo anterior eu parei exatamente neste ponto aqui. Eu ia falar sobre as diretas já, que ia ser uma campanha grande acontecida no Brasil entre os anos de 1983 e 1984. Só era o seguinte, o Dante de Oliveira era um deputado que ia pedir, pessoal, a eleição direta. Ele ia fazer uma emenda constitucional. Uma emenda constitucional, ela precisa da maioria da votação dos deputados para conseguir, então, ser implementada, porque ela é uma alteração na própria Constituição. Então, pessoal, aí entre os anos de 83 e 84, que é a época aí de efervescência devido a essa questão do pedido das eleições diretas para presidente da República, então vai haver uma campanha grande aí no Brasil. Pessoal, entre os anos de 83 e 84, cerca de 4 milhões de pessoas aí, juntando todas as manifestações que aconteceram a favor das diretas, já saíram então às ruas, pedindo aí que houvesse essa votação. Então, o auge foi em São Paulo, no dia 16 de abril de 84, onde cerca de 1,5 milhão de pessoas foram às ruas para então se manifestar a favor das diretas já. Então, vários nomes conhecidos aí da política estariam perto ali, Então, Tancredo Neves, Fernando Henrique Cardoso, Lula, Ulisses Guimarães, Mário Covas, Leonel Brizola. Então, vários nomes importantes aí estavam juntos com toda a população também que saiu aí nas ruas, Todo esse número aí que eu falei para vocês de 1,5 milhão de pessoas nessa manifestação. Então, pessoal, a votação da emenda vai se dar no dia 25 de abril de 1984 e vai ser derrotada por 22 votos, Então, o que aconteceu foi o seguinte, 298 deputados votaram a favor da emenda, mas faltaram então 22 votos, porque precisaria de 320. O que acontece é que mais de 100 deputados faltaram no dia da votação, Então isso foi bastante polêmico na época, O que teremos no lugar disso, pessoal, vai ser no início do ano seguinte uma eleição indireta, Então janeiro vai ser aí o mês dessa eleição indireta. Então quer dizer, o povo não ia votar nessa eleição. Então, pessoal, nós temos o Tancredo Neves, vocês estão vendo aí a foto em cima, que vai representar a oposição ao regime, e Paulo Maluf, que vai representar então a situação, ou seja, vai ser favorável ao regime. Ele era do PDS. Então o que acontece, pessoal, é o seguinte, Então essa foto aí do Maluf é ele com o Figueiredo. O Maluf não era preferido da ditadura. Então ele não era o preferido, por exemplo, do próprio Figueiredo. Só em última hora, então, que o Figueiredo acabou ficando a favor do Maluf. Ele também não era preferido, pessoal, pelo Geisel. Ele tinha simpatia, por exemplo, do Médici, que foi ali o que representou os anos de chumbo, Mas então o Maluf ele vai conseguindo então ganhar apoio aí dentro do PDS aos poucos, mas ele enfrentou muitos problemas. Principalmente, pessoal, com um político chamado José Sarney, que era o presidente do próprio PDS. Então, o José Sarney, o conflito dele com o Maluf vai ser o seguinte, que ele queria que fossem realizadas prévias dentro do PDS para se decidir o candidato do partido, Mas Maluf vai ser contra. Então, esse conflito entre os dois vai fazer com que o José Sarney passe a apoiar o Tancredo Neves, que na época gerou bastante reboliço pelo seguinte, porque o José Sarney era o próprio presidente do PDS, ou seja, o presidente do próprio partido aí, que era o herdeiro da Arena, o partido dos militares. Então, o José Sarney, movendo-se para apoiar o Tancredo Neves, foi algo que gerou bastante repercussão. Levou muita gente do PDS para apoiar o Tancredo Neves. Nós teremos esse resultado aqui, pessoal. O colégio eleitoral, que era formado então por senadores, deputados e também representantes dos próprios estados brasileiros, vai dessa votação aqui. Então, nós teremos aí 686 votantes. Desses aí nós teremos uma maioria para o Tancredo Neves. Pessoal, então o Tancredo Neves vai vencer por 480 a 180, Porque nós teremos abstenções aí, Então dessa forma, pessoal, Tancredo Neves venceu de forma esmagadora aí o Maluf. No começo da votação o Maluf estava vencendo, Então ele chegou até a comemorar, mas aí depois ele viu aí a virada acontecendo, Tancredo Neves virando aí a votação para cima do Maluf. Pessoal, Tancredo Neves estava eleito o próximo presidente da República. Lembrando, é uma forma indireta, não foi o povo que votou. Então ele vai assumir a presidência, ele tem que assumir em março de 1985. Mas vai haver um problema. O problema, pessoal, é que ele vai morrer devido a um tumor na região abdominal. Então na época, pessoal, se especulou muito sobre a morte do Tancredo Neves, Então se chegou a ter cenas ali do Tancredo Neves estar no hospital, tirando foto com os médicos, mostrando que estava tudo bem, Mas aquilo era o seguinte, que ele queria pressionar para que realmente a transferência de posse acontecesse. Então, que Figueiredo realmente transferisse a posse para ele, civil. Então, pessoal, o que vai acontecer é que só vão tentar fazer cirurgias no Tancredo Neves a partir do momento em que ele tem garantido que o Figueiredo vai realmente transferir a presidência para o civil. Então, pessoal, o que vai acontecer é que o Sarney, que era o vice,
que tinha brigado com o PDS, que tinha brigado com o Paulo Maluf e tinha se transferido para a campanha do Tancredo Neves, vai assumir então no lugar do Tancredo Neves a presidência. E aí então, pessoal, José Sarney será o primeiro presidente civil do Brasil desde 1964. Né? Então, pessoal, era o fim da ditadura militar. Então a ditadura ela não acaba com uma eleição direta, né? Ela acaba com uma eleição indireta. Então Sarney acaba assumindo a presidência aí no lugar do Tancredo Neves, que acaba morrendo, né? Então, pessoal, o que nós teremos aí então é a transição, né? Esse período aí do Sarney é a transição, né, da ditadura para a democracia. Porque o que vai acontecer? Existe também uma questão aí importante que são dos entulhos autoritários, né? Então esses entulhos autoritários, pessoal, eram ainda os dispositivos da ditadura militar que ainda estavam aí presentes no Brasil, porque não havia uma nova Constituição, né? Então, enquanto não houvesse uma nova Constituição no lugar da Constituição de 67, que era aquela que tinha reunido os atos institucionais, por exemplo, nós teríamos esses entulhos autoritários, né? Então, pessoal, que ia se colocar que em 86, na votação para deputados, uma das missões aí que ia acontecer era a formulação de uma nova Constituição. Então nós teremos aí, nesse período, pessoal, aí essa expectativa por uma nova Constituição no Brasil. Então José Sarney vai ser essa transferência aí de poder dos militares para os civis. Ele vai ser o primeiro presidente civil a governar depois desses 21 anos de ditadura. Pessoal, é importante salientar algumas coisas antes da gente dar seguimento nas próximas aulas, que é o seguinte, né? Então os militares eles ficaram 21 anos, né? Foi um período aí bastante conturbado na política. Então nós tivemos os militares participando da questão ali do milagre econômico entre 68 e 73, depois esse crescimento vai ser menor devido à crise que aconteceu externa, né? E aí isso ia ter reflexos aqui dentro, os militares não iam conseguir ter um mecanismo para poder fazer a economia se reativar novamente. Os militares vão ter esse aspecto aí, né? Esse aspecto que vai gerar desigualdade, né, no Brasil. A desigualdade vai aumentar muito devido à concentração de renda, né? Porque a concentração de renda aí foi uma marca desse período, né? Pessoal, os militares, nesse período todo, né, uma coisa que vai ser marcante também é essa questão deles realizarem muitos processos ali, né, e realizavam muitos trâmites, né, para dar aparência de que havia uma legalidade, né, no país. Então, o que acontece? Chama atenção bastante essa questão documental, né? Então, todos os processos, eles eram documentados, né? Então, o que acontece é que até mesmo se o sujeito tinha desaparecido, né? Então se realizava julgamentos às vezes em que o sujeito não estava, né? Mas tinha um papel ali representando o nome dele. Até hoje gera bastante discussão essa questão dessa preocupação dos militares com esses processos todos, né? Porque o que acontece, pessoal, é que eles estavam preocupados muito com a questão da memória que ser construída a respeito deles, né? Então a questão aí de como eles iam ser encarados no futuro. Então o que acontece é que eles se viam como autores de uma revolução, né? Mas, lógico, quem era da oposição, né, quem sofreu ali as torturas, quem sofreu toda a repressão, não vai considerar aquilo uma revolução, vai considerar um golpe, né? Mas os militares, eles tinham essa imagem que eles criavam sobre si, né? Aqueles que estavam detentores da legalidade, né? Mas tudo isso começou com um golpe lá em 64, como nós vimos. Essa outra questão importante também nesse período, a questão da educação, né? Então a educação, ela vai ser uma educação mais voltada para a área técnica, né? Então as humanas, por exemplo, a história, a geografia, a sociologia, a filosofia, elas não existiam. Então, pessoal, nós tínhamos aí, no lugar dessas disciplinas, matérias como estudos sociais, né, ordem moral e cívica. Então, pessoal, dessa forma, os militares, eles viam um perigo na questão aí dessas matérias, né, das ciências humanas em geral. Então, por isso fizeram essa alteração. Outra iniciativa dos militares na questão da educação, pessoal, foi o Mobral, criado em 67, mas que só passou a atuar mesmo na década de 70, né, que significava o movimento brasileiro pela alfabetização. Então, o objetivo era acabar com o analfabetismo. Mas o PNAD, né, que é a Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios, mostrou que pouco mudou a questão do analfabetismo aí nos anos 70, né? Então o Mobral ele não foi muito efetivo. Então a questão também importante de se salientar são as comparações que se fazem em relação a outras ditaduras, principalmente a ditadura argentina. Porque enquanto na ditadura argentina se tem um número ali de cerca de 30 mil mortos e desaparecidos, aqui no Brasil esse número chega a pouco mais de 400. Mas é importante sempre salientar isso. Não quer dizer que seja menos importante essa questão no Brasil. Por quê? Porque, pessoal, nós temos que lembrar que foram mortes causadas pelo próprio Estado, né? E quando a gente fala disso, pessoal, a gente está falando de perseguições feitas pelo Estado brasileiro, né? A gente falar, por exemplo, assim, de outros períodos que aconteceram mortes por acidentes de trânsito, por doenças, né?
Então aqui a questão é que o próprio Estado brasileiro fez essas mortes, assim como lá na Argentina o próprio Estado argentino provocou essas mortes, né? E aí vem aquela polêmica toda que se gera, né? Porque tem a lei da anistia de 79, né, que deu perdão tanto para os militares quanto para aqueles que lutaram contra a ditadura, né? Gera essa problemática até hoje porque fica essa sensação de uma questão mal resolvida, né? Enquanto na Argentina, por exemplo, os militares eles foram punidos, né? Houve julgamento sobre os crimes dos militares, né? Então essa questão é bastante importante também de ser levantada. Pessoal, por enquanto é isso daqui. Na aula que vem a gente continua. Muito obrigado e até a próxima.